Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, vamos iniciando aqui com o índice Bovespa. Ele caiu hoje 0,54%, cotado a 136.743 pontos. O índice caiu, mas não caiu tudo aquilo que se imaginava em relação ao fato de que ontem, né, o Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Então, esse anúncio que o Trump fez ontem foi no encerramento do mercado, né? Então, hoje se imaginava que a bolsa despencaria, mas foi longe disso, né? O mercado, de uma forma geral, caiu, mas caiu bem pouco, né? Inclusive, algumas ações tiveram alta, como foi o caso da Gerdau, que tende a se beneficiar em função dessas tarifas, já que a Gerdau possui fábricas nos Estados Unidos, então eles produzem a matéria-prima lá em solo americano, né? Então tende a se beneficiar dessa questão das tarifas aí. Mas de um modo geral as ações caíram, mas não tudo aquilo que se esperava, né? Se esperava uma queda bem maior no dia de hoje. Felizmente não ocorreu. E novas quedas eventualmente podem acontecer nos próximos dias, já que o mercado vai assimilar essa questão, né, da tarifa e da eventual resposta brasileira em relação a essas tarifas que foram aplicadas pelo Trump. Então, acho que os próximos dias e semanas, aí, até o início da vigência efetiva, né, das tarifas em 1º de agosto, nesse prazo aí de 20 dias, o mercado pode dar uma oscilada para cima ou para baixo, onde tem que ficar acompanhando aí, porque é possível que o mercado fique bastante volátil aí nos próximos dias, em função desse assunto que está dominando as notícias e certamente vai continuar dominando a mídia aí nos próximos dias e semanas. Tomara que o governo tenha a habilidade, né, de poder lidar com essa situação da melhor forma possível, evitando politizar ainda mais a situação que foi desenhada, né? E tentar lidar com isso de uma forma mais técnica, que é o grau, né, da situação exige, né? Eu acho que esse problema que foi criado aí tem que ser resolvido de forma técnica, tá? E não de forma política ideológica, né? Acho que isso tende a trazer uma situação mais... pode piorar a situação, né? Ainda mais a situação em volta desse tema aí, tendo em vista que o Trump ele quer botar realmente lenha na fogueira, como se diz, né? Então tomara que do lado de cá o pessoal não caia, né? Não caia nesse jogo aí e possa lidar com esse tema aí de uma forma absolutamente técnica. Eu acho que é a melhor saída para essa situação. Bom, então com essa queda de hoje, né, o índice baixou aí para a região dos 136 mil pontos, está se aproximando de uma região de suporte, né, tendência de queda. Então vamos seguir acompanhando aí o mercado, né? Não tem muito o que fazer em relação a essa queda aí dos últimos dias e do cenário que se desenhou nas próximas semanas. Analisando aqui os ativos da carteira, o Banco do Brasil caiu 1,12%, cotado a R$ 21,21. Está se aproximando novamente dessa região do fundo anterior, né, dessa região de fundo duplo. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, tendência de queda. Eu acho que aqui o mais importante é realmente a gente monitorar
o Banco do Brasil vai perder essa região de suporte na região dos R$ 21 mesmo, né? Ou se ele vai conseguir se sustentar nessa região e voltar a subir para a região dos R$ 22, R$ 23, né? Eu acho que isso vai pautar aí a nossa análise nos próximos dias. E o preço médio está em R$ 26,58. Então, estou tendo um prejuízo aqui de R$ 4,20 e poucos centavos por ação aqui em Banco do Brasil. Banrisul caiu 1,51%, cotado a R$ 11,08. Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Meu preço médio está em R$ 10,37. Estou lucrando aqui cerca de 70 centavos por ação. O papel vem se aproximando da região da média móvel de 200 períodos, que é uma região de suporte. Tá? Então vamos acompanhar aí se o Banrisul vai conseguir se sustentar nessa região de suporte aqui. Tomara que sim, tá? Para voltar a fazer um repique para a região dos 11,50. Se eventualmente o Banrisul perder essa região, bom, aí a situação complica um pouco mais, né? Pelo gráfico, o preço poderia vir corrigir até a região dos R$ 10, tá? Está bem distante, acredito que não vai acontecer isso, pelo menos no curto prazo. Mais provável é que os preços se sustentem nessa região aqui nos próximos dias. Tá? Bradesco caiu 1,34%, cotada a R$ 16,14. O Bradesco abriu com um gap de baixa, né? O que não acontecia já fazia bastante tempo. Esse gap não foi fechado, né, no dia de hoje. Como a tendência é que os gaps em algum momento sejam fechados, pode ser que amanhã o Bradesco suba para fechar esse gap aqui. Média móvel de 9 períodos está virado para baixo, indicando uma tendência de queda aqui em Bradesco, tá? Ele chegou na máxima nessa subida aos 16,88. Então ele já caiu aí cerca de 60 centavos, né? Um pouco mais que isso. Em torno de 70 centavos, mais ou menos, por ação. Então, realmente, é uma queda até então significativa, né? A gente já tinha observado uma queda também nessa região aqui, entre esse topo e esse fundo. Depois o Bradesco voltou a reagir. Tomara que aconteça isso novamente nessa queda aqui. Tá? Meu preço médio está em R$ 11,37. Então, estou tendo um lucro aí de R$ 5,80 por ação, mais ou menos. Banco BMG caiu 0,54%, cotado a R$ 3,66. Média móvel de 9 períodos virou para baixo. No gráfico ele virou para baixo aqui, né? Mas no preço ele permanece estável, tá? Então ainda não podemos afirmar que o Banco BMG entrou num viés de baixa. Acredito que amanhã vai ser um dia mais determinante para isso. No dia de hoje, os preços chegaram a romper por um curto período, né? A média móvel de 200 períodos para baixo aqui. Mas durante o dia houve uma reação, né? E os preços acabaram fechando acima da média móvel de 200 períodos. Que é uma região de suporte bem respeitada, né? Essa média móvel aqui, que é essa linha branca, costuma ser uma região de suporte à resistência mais forte. Tá? Então, no dia de hoje, acabou segurando aqui as cotações, né? Tomara que no dia de amanhã se confirme isso, né? E o Banco BMG volte a subir. E o preço médio está em 13,85. Então, estou tendo um prejuízo aqui de 19 centavos por ação. E o Banco ABC Brasil fechou o dia em queda de 1,31%, cotado a R$ 21,10. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, tendência de queda aqui em Banco ABC, né? Vários dias seguidos de queda aqui no papel. E o preço médio está em R$ 21,64. Estou tendo prejuízo aqui então de 54 centavos, tá? Por ação. Vamos ver nos próximos dias aí como é que o Banco ABC Brasil vai se
vai reagir, né, a essa questão das tarifas. O papel está numa região aqui de suporte, tá? Então vamos ficar monitorando. Em relação à planilha de controle dos ativos, tá? Considerando então o fechamento do dia de hoje, eu estou com prejuízo aqui de 17% em Banco do Brasil, 4% em Banco BMG e 2% em Banco ABC Brasil. A parte do lucro, estou lucrando 41% em Bradesco, Banrisul estou lucrando 6%. O Banrisul vem devolvendo boa parte dos ganhos, né, nos últimos dias. Já cheguei a estar lucrando em cerca de 15% aqui em Banrisul. No geral, a carteira está caindo 9%, que dá um prejuízo de R$ 422. Levando em consideração os proventos recebidos pelas empresas, levando em conta aqui então os proventos que eu recebi das empresas, né, nesse período estou com as posições em aberto, eu tenho a rentabilidade. Então, estou com uma rentabilidade positiva de 42% em Bradesco, 11% em Banrisul e 1% em Banco ABC Brasil. E estou negativo em 12% em Banco do Brasil e 2% em Banco BMG. No geral, a carteira está com uma rentabilidade negativa de 5%, que dá R$ 222 negativos. Tá? Em relação aos proventos recebidos. No dia de ontem, eu não tinha olhado o extrato ontem, tá? Não recebi nenhuma notificação de proventos para receber, mas eu recebi. Não foi proventos, né? Eu recebi aluguel, uma taxa de remuneração aqui do aluguel das minhas ações que eu possuo no Banco BMG, tá? Tenho 96 ações. Não sei se são todas as ações que estão alugadas, tá? Mas recebi aqui 12 centavos a título de aluguel dessas minhas ações, que dá menos de 1 centavo por ação. Tá? Eu já havia recebido também uma taxa de aluguel dessas ações do Banco BMG lá no dia 11 de junho, tá? Que foi 13 centavos no total. Hoje eu recebi mais 12 centavos. Então é mais um valor que entra na conta. Além disso, no dia de hoje, eu recebi os juros sobre capital próprio do Banco ABC Brasil, tá? No valor líquido total de R$ 12,92. Como eu tenho 14 ações, né? Fazendo a divisão, aqui eu recebi 92 centavos por ação de Banco BMG. Então, mais um provento que entra, né, nesse mês de julho. É o terceiro pagamento. Eu já havia recebido algum pingado aqui no dia 1º de julho, né, que é do pagamento do Banco Bradesco. Então, hoje recebi um valor um pouco mais robusto aqui, né, do Banco ABC Brasil. É um banco que ele costuma fazer 2 pagamentos por ano. Então, ele fez o pagamento em julho agora. E o próximo pagamento vai ser lá por dezembro ou janeiro, né, referente aos resultados aí do segundo semestre do ano. Tá? Então, encerrando já aqui o vídeo, no dia de hoje o patrimônio da carteira ficou em R$ 3.954,13, que dá uma variação negativa de 1,14%, que representa R$ 45,53 negativos. O Ibovespa caiu 0,54%. Então, no dia de hoje, né, o alfa da carteira, em relação ao benchmark, que é o índice Ibovespa, ficou negativo em 0,60%. Então, nessa semana tem sido uma semana bem ruim aqui para nós, para o mercado como um todo, né? Se a gente observar aqui, foram 4 dias seguidos de queda do índice Ibovespa, 4 dias seguidos de perda também na carteira, e esses 4 dias a gente perdeu, né, o alfa da carteira, todos os dias perdemos para o índice. Tá? Então, realmente, nessa semana a gente não está conseguindo, né, ter um alfa positivo em relação ao índice Bovespa. Tomara que na sexta-feira, amanhã, né, a gente consiga
performar positivamente, tá? Mas de um modo geral, essa semana a carteira realmente não tem tido bons resultados. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.